RJTV. Oferecimento Sesc. Tudo isso porque a transformação pelo esporte é a nossa maior conquista. Ora, 7h35. Boa noite para você. O RJ está começando. Eu te pergunto, você lembra dessa foto aqui? Esse dia ficou conhecido como a Farra do Guardanapo. Agora, o Ministério Público Federal revelou que essa festa tinha mais um convidado, Carlos Arthur Nussmann. Hoje, ele foi preso na segunda etapa da Operação Unfair Play, jogo sujo em inglês, que investiga a compra de votos com dinheiro de propina para o Rio ser escolhido como sede da Olimpíada. A reportagem é do Arthur Guimarães e do Carlos Delanoy. Agentes da Polícia Federal amanheceram na porta da mansão no Jardim Pernambuco, no Leblon. Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro por mais de 2 décadas e presidente do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann teve a prisão temporária decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Leonardo Griner, ex-diretor-geral de operações dos Jogos e braço direito de Nussmann, também foi preso. Também houve buscas na casa do vice-presidente do COB, André Richer. Num dos endereços dele, foram apreendidos R$95 mil em espécie, pouco mais de $5 mil, 10 relógios caros, 7 armas e munição. A segunda etapa da Operação Unfair Play é resultado da cooperação entre a Força Tarefa da Lava Jato e as autoridades francesas. Nos últimos 30 dias, os investigadores descobriram transferências bancárias, e-mails e documentos que, segundo o Ministério Público, comprovam a participação de Carlos Nussmann e Leonardo Griner na organização criminosa de Sérgio Cabral e explicam como essa organização comprou votos para garantir a escolha do Rio como sede da Olimpíada. Nas 78 páginas do pedido de prisão, o Ministério Público revela o passo a passo da investigação. Tudo começa em agosto de 2009. Carlos Nussmann e Leonardo Griner se reuniram com o senegalês Lamine Diack, então presidente da Federação Internacional de Atletismo, um dos eleitores africanos no Comitê Olímpico Internacional. Entre o final de agosto e o início de setembro, Sérgio Cabral apresentou Leonardo Griner a Arthur Soares Filho, o Rei Arthur, operador financeiro de Cabral e atualmente foragido. No dia 23 de setembro, a Matlock Capital Group, baseada nas Ilhas Virgens, transferiu $2 milhões para uma conta de Papa Diack, filho de Lamine Diack. Documentos não deixam dúvidas de quem era o proprietário da Matlock, Arthur Soares. O Ministério Público descobriu que no dia 14 de setembro, os personagens dessa articulação se reuniram numa festa em Paris. Foi identificada mais uma fotografia de mais uma pessoa que participou da Farra dos Guardanapos, que no caso o senhor Carlos Arthur Nussmann, demonstrando que ele também estava presente naquele episódio do dia 14 de setembro de 2009, que antecedeu em poucos dias os pagamentos que foram feitos da Matlock, empresa de Arthur Soares, para Papa Massata Diack. No dia 29 de setembro, a Matlock Capital Group, de Rei Arthur, fez 2 novas transferências para contas de Papa Diack, de $500 mil e $1,5 milhão. A primeira, aparentemente, tinha sido cancelada. 4 dias depois, o Brasil comemorou a vitória do Rio na eleição do COI, em Copenhague, na Dinamarca. Os procuradores afirmam que Carlos Arthur Nussmann e Leonardo Griner foram os agentes responsáveis por unir pontas interessadas, fazer os contatos e azeitar as relações para organizar o mecanismo do repasse de propinas de Sérgio Cabral diretamente a membros africanos do COI, o que foi efetivamente feito por meio de Arthur Soares. Em fevereiro de 2010, Papa Diack pede a Carlos Nussmann uma ajuda para o processo final. Poucos dias antes dessa mensagem, Papa Diack havia encaminhado e-mail a Carlos Nussmann e a Leonardo Griner, cobrando depósitos que deveriam ter sido realizados em contas bancárias em Moscou, no Senegal e em Dakar. Para o Ministério Público, as mensagens confirmam que os pagamentos foram direcionados para Papa Diack e que Nussmann e Griner não apenas tinham conhecimento dos fatos, como também fizeram todo o trabalho de intermediação entre os agentes brasileiros, públicos e privados, e africanos, no esquema de compra de votos, e que os pagamentos não se limitaram a $2 milhões,
tendo havido novos pagamentos depois. A investigação mostrou a relação entre vários personagens já conhecidos da Operação Lava Jato. Boa noite, Brasil! Carlos Arthur Nussmann foi um dos grandes protagonistas da Olimpíada. Era o chefe da organização dos Jogos. Sempre aparecia no comando das cerimônias. Segundo o Ministério Público, nos últimos 10 anos, o presidente do COB ampliou o patrimônio em 457%, não havendo indicação clara de seus rendimentos. Só no ano de 2014, o patrimônio dele dobrou, tendo um acréscimo de R$ 4.276.000. Há um mês, na primeira fase da Operação Unfair Play, Carlos Nussmann foi obrigado a prestar depoimento. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu na casa dele a chave de um cofre na Suíça. Dias atrás, Nussmann fez uma retificação na declaração de imposto de renda. Incluiu dinheiro e 16 barras de ouro de 1 quilo cada uma, no valor aproximado de R$ 2 milhões. Enquanto os medalhistas olímpicos buscavam a sua medalha, a tão sonhada medalha de ouro, dirigentes do Comitê Olímpico guardavam o seu ouro na Suíça. Os investigadores suspeitam que o patrimônio de Carlos Nussmann tenha sido alimentado pela organização de Sérgio Cabral. A defesa não identificou em nada do que viu até o presente momento nenhuma prova consistente. Toda a receita dele, ela está compatível com os seus ganhos, declarada ao imposto de renda. Um dos integrantes do esquema, Marco de Luca, dono da Mazan Serviços Especializados e preso na Operação Ratatouille, tem uma extensa lista de contratos firmados com o Comitê Olímpico. Os valores chegam a R$ 90 milhões. A empresa LSH Empreendimentos Imobiliários, que tem como um dos sócios Arthur Soares, recebeu do comitê organizador o valor de R$ 3.800.000 a título de reservas para os Jogos. Outro membro da organização criminosa, o empresário de ônibus Jacó Barata Filho, já denunciado pela Lava Jato, teve empresas beneficiadas em contratos firmados com o Comitê Rio 2016. Durante as buscas na casa de Carlos Nussmann, foi encontrado um dossiê encomendado a Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde de Cabral, que também está preso. O dossiê contra um adversário do presidente do COB trazia um bilhete. Presidente, o cara está limpo. Viramos do lado do avesso. Abraços. O Ministério Público Federal chegou à conclusão de que praticamente todos os investimentos feitos no governo de Sérgio Cabral estavam a serviço da organização criminosa. Obras de infraestrutura, preparativos para a Copa do Mundo e agora até a Olimpíada. Os procuradores chamam o esquema de ganha-ganha. Enquanto o Rio parecia tirar proveito de uma grande transformação, quem ganhava de fato eram empresários, dirigentes e políticos corruptos. O que mostra que os Jogos Olímpicos foram planejados e efetivamente estruturados, tendo trazido um ciclo econômico bastante interessante para essa organização criminosa, e foi uma das melhores estratégias de capitalização política e financeira também para que a organização criminosa pudesse atuar. O Comitê Olímpico do Brasil não quis se manifestar. O Comitê Olímpico Internacional disse que vai cooperar com as investigações e abriu um procedimento para apurar os fatos. A defesa de Sérgio Cabral negou as denúncias e argumentou que o Rio venceu a eleição para sediar a Olimpíada com uma vantagem de 40 votos. Jacó Barata Filho declarou que os contratos mencionados pelo Ministério Público são privados, foram pautados por critérios técnicos e acompanhados por empresas de auditoria de reputação inquestionável. Nós não conseguimos falar com as defesas dos outros citados na reportagem. A seguir, a Justiça liberou a venda das ações da SEDAI. Agora 7h44. A gente sabe que nada junta mais a galera do que samba, feijoada e uma Antártica gelada, né não, Guto? Por isso, dia 21 de outubro vai rolar o Batuque Coisa Boa, a maior roda de samba do mundo, que é pra entrar no livro dos recordes. Acesse antártica.com.br e saiba como participar. Beba com moderação.